Como eu disse a vocês, determine as coordenadas do vértice de cada função do exemplo anterior. Aí nós temos x do vértice menos b sobre 2a, o b da função da letra a é menos 5. Então, menos com menos dá mais, 2 vezes 1, 2. Então, 5 meios é o x do vértice e o y do vértice determina o delta, mas já tinha sido determinado no exemplo, então o delta é 1, fica menos 1 sobre 4. Então, menos 1 quarto. Na letra B, o b é menos 10, então o x do vértice dá menos 5. E o y do vértice dá 0, porque o delta da letra B é 0. Na letra C, x do vértice é menos b sobre 2a, menos 4 sobre 2 vezes 1, que dá 2. O delta, que não foi necessário determinar para encontrar os zeros ou raízes, usa a fórmula b ao quadrado menos 4ac e encontra que delta é mais 16. Fica menos 16 porque no y do vértice delta é menos delta, a fórmula é menos delta sobre 4a. Então, as coordenadas do vértice são 2 e menos 4. Elas vão ser utilizadas para representar graficamente a função. Nós não vamos dar valores a x para encontrar y e depois marcar no gráfico, porque como o x está ao quadrado, os valores vão ficar muito altos. Então, nós só fazemos o esboço gráfico da função do segundo grau. Para esboçar o gráfico, observe que eu primeiro determinei os zeros ou raízes, igualando a função a zero e determinando x' e x duas linhas. X' menos 1 e x duas linhas 3. Independente da ordem que eu encontrei, aqui eu encontrei 3 e menos 1. No gráfico tem que marcar em ordem crescente. Então, menos 1 e depois o 3. São os pontos onde o gráfico vai cortar o eixo x. O ponto C, que nesse caso é menos 3, é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo y. E o outro ponto é o x e o y do vértice. Nesse caso, o x do vértice é 1 e o y do vértice é menos 4. Se quiserem colocar como coordenadas, o vértice é 1 e menos 4. O ponto menos 1 e o ponto 3 são menos 1, 0 e 3, 0. São zeros ou raízes da função. E o ponto em y menos 3 é 0, menos 3. Lembre-se que o ponto pertence ao eixo x quando o y é 0 e pertence ao eixo y quando o x é 0. Então, esboça-se o gráfico de uma função do segundo grau, determinando o zero raiz da função, o x e o y do vértice e o ponto onde o gráfico corta o eixo x, o eixo y, que é o c. Se c for igual a 0, o gráfico vai passar no cruzamento entre os dois eixos, que é o ponto 0, 0. Numa função do segundo grau, nós temos 6 tipos diferentes de gráficos, e eles são definidos a depender dos valores do delta e dos sinais de A. Quando A é positivo, as concavidades, as aberturas, são voltadas para cima. Quando A é negativo, voltadas para baixo. Delta maior que 0, o gráfico corta o eixo x em 2 pontos. Igual a 0, corta em apenas um ponto. E menor que 0, não corta o eixo x. Isso significa que a função não tem raiz, mas ela vai ter o ponto onde o gráfico corta o eixo y e o x e o y do vértice.